Olá Paraíba, começando mais um programa Bastidores da Política na TV, agora com novo cenário, novo espaço, direto do restaurante Bessa Grill. Olá Paraíba, estamos começando mais um programa Bastidores da Política na TV e a nossa convidada é a jornalista Pamela Borio. Pamela, seja bem-vinda ao nosso programa. Satisfação tê-la aqui conosco. A satisfação é toda minha, não tenha dúvida. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Bastidores da Política tem feito esse diferencial de promover o debate, de trazer convidados que acrescentem conteúdo, né? E as pessoas consigam entender um pouco mais e saber um pouco mais sobre essas realidades. Então, vocês realmente estão de parabéns. Pois é, obrigado, Pamela. Olha, vamos conhecer um pouco a sua trajetória profissional enquanto jornalista. Há quanto tempo você já trabalha, já é formada e atua nessa área? E como você chegou aqui à nossa Paraíba? Eu atuo já há 16 anos no jornalismo mesmo, no telejornalismo, diga-se de passagem. Nesse tempo também fiz todas as capacitações acadêmicas da área, né? Sou formada, pós-graduada, tenho mestrado, tudo na área da comunicação. Jamais pensei estar envolvida em política, como eu estou agora atualmente. Minha trajetória, inclusive, toda de vida sempre teve a ver com televisão, sabe, com comunicação, com a mídia. Antes de fazer jornalismo, eu trabalhava em televisão, fazia comerciais, propagandas, enfim. Meu ramo sempre foi muito mais ligado à arte, à cultura, né, do que a uma gestão, administração, enfim. Interessante. Mas a vida me encaminhou, foi me encaminhando para que eu chegue onde eu estou hoje. E é isso, né? São novos desafios. Eu sempre fui uma profissional versátil até dentro da minha área, tanto é que eu trabalhei em televisão e fiz de tudo em televisão. Fiz de telejornalismo esportivo a programa feminino, programa de entrevistas, revista eletrônica, telejornal, né? Aquele super sério padrão. Então, tudo que eu tive de fazer em televisão eu fiz. Eu acho que eu cheguei realmente no patamar aos 25 anos, foi quando eu consegui a bancada do Jornal da Noite, era o mais importante. Então, a partir dali, eu já me senti realizada profissionalmente, eu não tinha mais nada a esperar. E eu me senti dessa forma, assim, poxa, o jornalismo já não está me trazendo desafios e eu sempre fui motivada por desafios, né, ao longo da minha vida. Eu tenho uma história muito diversa, né, de experiências, tanto pessoais quanto profissionais. E por isso, porque o que me move realmente é o diferente, né? É o desafio, é o difícil. Então, a partir do momento que eu vou lá, cumpro aquela meta, ou passo, né, a um degrau, eu tenho que ter sabe, uma outra experiência, algo que me mova, sabe, que me desafie. Então, para mim, vida é isso, é dinamismo, é superação constante, né, das nossas capacidades e das situações alheias às nossas histórias mesmo. Ô Pamela, e para você vir para você é uma baiana, para quem não sabe, Pamela Borio, Sim. Ela é baiana e agora paraibana também, eu digo né? Que sou parabaiana. Muito bem, a nova Porque já tem há parabaiana. mais de 10 anos, né, que eu moro na Paraíba. Eu cheguei aqui também pela profissão. Cheguei em dezembro de 2007. Foi um convite da afiliada do SBT daqui. Até então eu só fazia Globo e era aquele jornalismo padrão. Eu não tinha feito ainda entretenimento. E a proposta era fazer um telejornal esportivo. Aí gravei os pilotos. Eles chegaram ao meu nome por causa de um colega que já tinha trabalhado nessa mesma emissora. E aí a chefe de redação na época perguntou a ele se ele não conhecia nenhuma colega que já tivesse apresentado. Ele, sim, conheço, mostrou o material, eles se interessaram, por isso me ligaram pedindo para fazer esses pilotos. Só que aí que eu cheguei aqui na Paraíba, fiz os pilotos da casa inteira e a expectativa era de me mudar somente em 2008. Só que na mesma semana voltaram a me ligar, menos de uma semana, e aí pedindo para que eu fizesse um outro programa que eu também tinha feito piloto, teria dado certo, né? Eles gostaram de todos os que eu tinha feito, porque a apresentadora então tinha pedido demissão. E aí foi quando eu apresentei o Feminíssima. Aí apresentei, foi minha primeira experiência e meus olhos brilharam porque era entretenimento. Eu queria ter experiência no entretenimento, que até então eu não tinha, só tinha no jornalismo padrão, no sério. E aí
Pronto, eu me mudei para cá, depois de um ano de feminismo, infelizmente a emissora voltou e me colocou no jornalismo sério. O jornalismo lhe perseguia. Mas também era uma bancada, então para mim era uma experiência muito gratificante, porque, como eu falei, né, com 25 anos você chega na bancada do telejornal mais importante da emissora, né, por mérito próprio, pelo seu desempenho, pelo seu currículo. Isso é muito bom. Então, assim, eu não pude me abster e realmente aceitei o convite de bom grado. Foi uma experiência muito interessante, importante para a minha vida. E a partir daí eu fui fazendo todos os demais programas da emissora, mas foi assim que eu cheguei na Paraíba, a convite dessa afiliada. E foi através dessa afiliada que eu tive outras experiências dentro da televisão. Muito bem, para você que não sabia, agora fique sabendo como Pamela Borio chegou aqui ao nosso estado, que agora, gente, não é baiana mais não, é paraibana. Tanto é que agora entrou cidadã paraibana, eu sou cidadã né? pessoense, cidadã paraibana. Exatamente, então tanto é que ela agora entrou para a política, se lançou pré-candidata a deputada estadual e agora mudou para federal. Conta como é que foi esse processo aí. Foi uma surpresa para mim também. Foi uma incumbência do partido, né? Como eu deixei bem claro, eu sou muito aberta, expressei isso nas minhas redes para as pessoas que me acompanham. Eles precisavam de um nome forte que pudesse trazer uma expectativa melhor para a nossa campanha na esfera federal. Através de uma coligação, estávamos com bons nomes na esfera estadual, sabe? Ótimos nomes, inclusive, eu diria, candidatos fortes. E só que para a candidatura federal não tinha, assim, eles precisavam de mais alguém que tivesse. Bom, e aí foi mediante os números bem pesquisados mesmo que eles chegaram e falaram, Pamela, você é soldado, tem que ser você. Mas tem dois pré-candidatos, né? No caso, o presidente do partido, que é o Julian Lemos, né? Agora lançaram foi ele mesmo que puxou? Foi ele mesmo. E a gente não tem concorrência, não tem competição, sabe? Nós somos amigos. Inclusive foi através também do convite dele que eu cheguei ao PSL. Há mais de um ano, quase 2 anos, a gente já vinha falando sobre isso, estreitando os laços. E eu apurando muito bem sobre o partido, né? Se tinha algum histórico com falcatrua, com corrupção, se o estatuto tinha a ver comigo. Então houve essa afinidade, essa identidade, me identifico sim com os preceitos do partido, com o liberalismo, né? Dando importância à sociedade, com o social, tanto é que é Partido Social Liberal. E foi uma incumbência do partido através de Julian e ponderei bastante, eu confesso, até porque eu já estava com toda uma estrutura montada em torno da minha candidatura para estadual. E propostas a gente já tinha feito até entrevista, então estava tudo esquematizado. Mas enfim, de um dia para o outro, pensei bem, me defini, aceitei, seja o que Deus quiser, né? Se for da vontade dele, como foi da vontade dele essa mudança, não foi da minha. Então, seja feita sempre a vontade dele. Ô, Pamela, apesar daquela obrigatoriedade, né, de ter 30% de mulheres candidatas, a gente vê que aqui na Paraíba, por exemplo, historicamente, poucas mulheres se elegeram a deputada federal. Então você está aí prestes a quebrar, digamos assim, essa barreira. Você vê preconceito nessa questão ou não? Como é que você avalia? Com certeza, né? Um ambiente predominantemente masculino, embora nem todos os homens expressem o machismo, mas há uma parcela significativa que inclusive está dentro dos poderes e que tem esse tipo de pensamento. Já não deveria ter, né? Afinal, mais da metade da população do nosso país é formada por mulheres, né? A população brasileira é predominantemente feminina e eu acho que essa lei é a Lei 34... eu até conversei com você aqui nos bastidores, acho que é 12.034 de 2009, se não me engano. É uma lei que ela só serve para candidatura, infelizmente. É uma lei inútil. Para votação, né? Porque tem que registrar aquele número de candidatas, mulher, mas para ela só garante, se elegem pouquíssimas. Não, ela só garante o número de candidatas. Ela não garante o número de cadeiras. Por exemplo, o Congresso Nacional, que é para onde eu estou almejando, né, essa disputa. Se eu não me engano, são 594 vagas, né, quase 600 deputados.
Desse número, só 51 são mulheres nessa última legislatura. Isso para todo o Brasil? Para todo o país. Então, dá cerca de 10%. Então, se uma lei diz que o número de candidatas é 30%, por que no resultado, e esse foi o melhor resultado que tivemos, porque na outra legislatura anterior foi menos ainda, foi 40 e poucos mulheres, né? Agora que são 51 deputadas federais. Mas enfim, se uma lei estabelece 30%, por que o resultado não tem como resultar em 30% no mínimo? A maioria da população brasileira é feminina, predominantemente feminina, né? E então aí, a gente vê que a própria mulher não está votando na mulher. Né? Exatamente, mas além disso tem outros fatores que influenciam. O próprio apoio, as mulheres se candidatam, mas não têm o mesmo apoio dos partidos que os homens têm, né? O mesmo espaço. Eu acho que a gente está quebrando um pouco essa cultura, as mulheres estão votando sim, em mais. Eu lembro que minhas últimas candidatas das eleições anteriores foram mulheres, eu votei para federal mulher, para estadual mulher, para senadora, então eu só votei em mulher e não foi nada planejado, foi porque eu me identificava com as propostas daquelas mulheres, então eu votei naquelas mulheres por causa disso, por uma mera identificação. Mas eu acho que ao longo da nossa história o machismo é predominante, seja na política, seja em outros ambientes. E não é à toa que a gente tem leis específicas para combater esse tipo de abuso. E é importante que as mulheres realmente se empoderem mais, conheçam mais sobre essas leis, né, até para cobrar. Ninguém sabe, por exemplo, que dentro da Lei Maria da Penha, que ela envolve todas as violências, os tipos de violências, como a violência moral, as músicas que nos violentam, elas também estão dentro da Lei Maria da Penha. Então, qualquer mulher, né? Ninguém reclama. Então, qualquer mulher que se sentir ofendida, ela pode ingressar contra determinado compositor ou cantor dentro da Lei Maria da Penha, porque ali é uma violência moral contra ela. E elas não sabem, ninguém sabe disso. Principalmente com músicas do funk, né? Que realmente destroem a mulher. Outras no forró moderno também usam a mulher fala da mulher como objeto, né? E elas, nos shows, entram na onda, enfim, falta mais conhecimento, né, talvez. Consciência, conhecimento. Para poder... E é um trabalho que vai se estender ao longo das gerações, né? A gente não tem como conseguir um resultado de imediato, porque infelizmente a cultura, né, tem a ver com a educação e é uma cultura muito forte, mas a gente tem como lutar contra isso e cobrar, sim, cobrar, fiscalizar, se atentar, desde as mínimas tarefas, os mínimos detalhes até dentro da sua casa, porque, por exemplo, uma mãe tem um menino e uma menina, né, 2 filhos, e trata ambos de formas diferentes. Tipo, a menina, ela é responsável pelas tarefas domésticas. Você vai ajudar a lavar prato, você vai ajudar com a faxina. O menino não, o menino vai jogar bola, não vai ajudar nas tarefas domésticas. Por quê? Que diferença é essa? Então, eu acho que tudo é desde a educação, da criação. É uma cultura enraigada, né, no brasileiro através da base que é a família. Então, é importante sim ter campanhas de conscientização, desde detalhes como esses, assim que eu falo, porque você pode mudar, fazer a diferença dentro do seu lar, né, da sua casa, e a sua volta na comunidade que você está inserido, no bairro. Então, no seu trabalho, é importante a mulher também se empoderar no ambiente de trabalho, porque a discriminação acontece muito ali dentro. Então, é uma cobrança diária, constante, que nós mulheres temos que fazer com relação à sociedade. Não pode parar, né? Não. Pâmela, caso você seja eleita deputada federal, que bandeira você pretende defender lá em Brasília? São várias, desde essa aplicabilidade, né, das leis. Eu digo das leis de uma maneira geral, não falo só apenas sobre a Maria da Penha, mas eu sou a favor de uma revisão do Código Penal. A gente precisa urgente fazer isso. E cobrar realmente a aplicabilidade, porque nós somos o país da impunidade, somos reconhecidos internacionalmente. O Código Penal brasileiro é de 1948, na época que Getúlio Vargas ainda era nosso presidente. De lá para cá teve só alguns remendos, né, vamos usar essa palavra, remendos, foi remendado, mas não pune quem comete crime, né? Pune de maneira muito branda, punição muito branda, que deixa o cara com mais asas. Exatamente, é muito prazo, muito... Você recorre a várias instâncias. Enquanto você está recorrendo,
cara que cometeu o crime está livre, está solto, né? Então é preciso realmente que alguém tenha isso como bandeira, e eu quero até parabenizá-la por isso, e torcer, né? Que mude de verdade. E vamos lutar por isso, né? Acho que temos presidentes, candidatos, né, a presidentes com esse tipo de pensamento também, e com relação a uma transformação de uma maneira geral, não é só a mudança do Código Penal, sabe? Se houve um referendo, se as pessoas votaram contra o desarmamento, né, para que o cidadão tenha posse de arma, o cidadão, lógico, tem todo um critério, né, para ter, não é qualquer pessoa. Mas por que a população não foi ouvida e respeitada quando isso aconteceu? Jair Bolsonaro, o candidato a presidente do seu partido, ele tem umas ideias um pouco revolucionárias. Você compactua com o que ele pensa? Eu compactuo com muito do que ele pensa, sim. Eu não acho que ele seja extremista. Eu tenho ouvido falar, mas ele é um candidato extremista. Não, ele é um candidato da mudança. Ele vem para fazer a mudança, que é a mudança que a gente tanto quer. Então, temos que ter essa mudança na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas. Estamos carentes, necessitados dessa mudança. E eu compactuo com o pensamento, sim. Eu tenho visto todas as demandas que estão sendo impostas e ele respondendo, e realmente eu tenho compactuado. Até agora não tive nada que não dissesse, poxa, eu penso diferente com relação a isso. Não. Eu sou contra o fórum privilegiado, inclusive é uma luta que eu já venho travando, as pessoas que me acompanham sabem disso. Eu sou a favor, sim, dessa revisão do Código Penal, que é outra coisa que ele também pensa. Eu sou contra o desarmamento da população. Eu sou contra o aborto pelo SUS. O SUS já está tão saturado de demandas, já não consegue atender o básico da saúde, porque que agora a gente ainda tem que dispor recursos públicos para pagar aborto. As mulheres são responsáveis por seu próprio corpo, que se responsabilizem por seus destinos. Então, não tem essa. Se o governo ele consegue fornecer contraceptivos, você pode conseguir em qualquer... em UPA, em posto de saúde, é muito fácil conseguir com o contraceptivo. Agora, por que você também tem que aumentar os recursos que são muito importantes, tantas doenças, tanta gente precisando do dinheiro do SUS, sabe, lutando pela vida para que o SUS pague a morte, né, de bebês, e que você pode evitar. Então, assim, eu acho que é uma irresponsabilidade, é uma aberração esse tipo de proposta. Seria a mesma coisa de cometer um crime, né? Porque você está matando uma vida, um feto ali. Independente, né, dessas abordagens pessoais, o que cada um pensa sobre o aborto, o SUS não é para pagar aborto, eu penso dessa forma. Então, cada uma se responsabilize, né? Foi responsável para ter o ato sexual? Foi responsável para ter ou não um contraceptivo? Então, que assuma suas responsabilidades, né? Seja para tirar ou não. Eu acho que todos nós temos o livre-arbítrio, isso está escrito, cada um faz o que quer com o seu corpo, né? Com a sua saúde. Agora, não vem impor suas ideias para que todos custeiem, né, e sejam responsáveis também, porque é o seu dinheiro que está sendo empregado pelo SUS para matar, né, um feto. Exatamente. Então, o problema é mais embaixo, né? Não é só uma questão ideológica. Justamente. Ao mesmo tempo, planos de saúde não estão assumindo suas responsabilidades. Tantas doenças que você precisa lutar, liminar em cima de liminar para poder conseguir o seu direito. Autistas, por exemplo. Autistas não têm conseguido tratamento. Depressão, pacientes que têm depressão. É um mal, é uma doença. E o SUS, e os planos de saúde não estão atendendo essa demanda. Então, ao mesmo tempo que o SUS tem esse tipo de problemática, né, que já está saturado, a gente já não consegue oferecer um mínimo de uma saúde adequada para a população. Hoje, nosso país sofre nesses 3 pontos que são essenciais, tanto na segurança pública, né, na questão de saúde e educação. Sofremos exatamente. muito com isso. Algumas pessoas comentam, né, que essas posições de Bolsonaro, que ele vai direto ao ponto, vou falar assim, ele vai direto ao ponto. Umas pessoas falam, não, isso aí faz com que ele perca votos, muitas pessoas não concordam. Você concorda com essa tese de que pelo fato dele ser direto, objetivo, faz com que as pessoas deixem de votar nele? E isso pode refletir também em quem o apoia? Não, eu acho que quem o apoia sabe muito bem por que o apoia, sabe o que esperar dele,
porque ele é homem de sim e de não, ele não é homem de talvez, você sabe o que esperar de Bolsonaro. Eu penso dessa forma também, eu sempre fui muito direta. Alguns acham, é curta e grossa. Não me acho grossa e não me acho curta. Eu até sou muito prolixa. Eu explico demais às pessoas. Quando eu converso, eu procuro esclarecer, sabe? E detalhadamente sobre determinada questão. Mas é sim ou não, é 8 ou 80. Eu não consigo ser diferente e não consigo pensar diferente desse tipo de estrutura de pensamento. Então, eu acho que Bolsonaro está no caminho certo, não é à toa que ele só tem aumentado, crescido nas pesquisas. Quem não vota é porque realmente não compactua com esse tipo de pensamento, ou não compactua com as suas propostas, às vezes não sabe nem quais são suas propostas, imaginam que ele Tem seja... muita fake news também, né, circulando pelas redes. Muita fake news e rotulam demais o Bolsonaro. Eu tenho uma identidade com ele com relação a esse aspecto. As pessoas me rotularam tanto ao longo da minha vida que quando eu conheci Bolsonaro, eu conheci já o Vi despido de todos os rótulos. Então, assim, poxa, que injustiça a gente vive, né, de ser rotulado, estereotipado, até do que a gente é o contrário, né, o que a gente não é. Então, é muito ruim viver dessa forma. E ele é vítima desse tipo de malícia. Eu acho que as pessoas têm que conhecer a fundo, têm que apurar, se informar muito bem, até porque não estamos falando de Bolsonaro, estamos falando das nossas histórias, das nossas vidas nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos. Então, assim, se sua vida é muito importante, então que você, nesse momento, tome a responsabilidade para si e apure muito bem sobre os candidatos, sabe, sobre cada entrevista, tudo que é dito sobre eles, dê um Google. Eu acho que estamos na era da informação, não tem mais justificativa você ter ignorância, você não saber sobre determinado candidato, não cabe mais, estamos na era da informação, em plena democratização da informação. Então tá aí, que as pessoas se conscientizem sobre isso e apurem mais as informações, porque há muita mentira disseminada pela rede. Ô Pamela, a Paraíba tem 12 deputados federais, agora você pretende ser uma deputada federal pelo nosso estado, defender o nosso estado lá. Que avaliação você faz do trabalho dos nossos deputados? Como é que você vê? Eles conseguiram realmente representar bem nosso estado, trazendo recursos para cá, ou você acredita que poderiam ter feito mais? Onde você pode entrar nessa questão para resolver? Então, se como candidata a estadual eu não poderia me unir a candidatos ao governo por uma questão de ética própria, tanto é que eu já tinha falado isso publicamente, Pamela, qual candidato ao governo você vai apoiar? Eu não vou apoiar ninguém, eu falava dessa forma, porque qual moral eu vou ter dentro de uma assembleia para cobrar daquele determinado governante, ele estando lá como o governador do estado, né? Eu sendo parceira dele e responsável até pela eleição dele. Então, já como deputada federal, eu tenho essa responsabilidade de me unir ao governante, ao próximo governador da Paraíba, para trazer essas demandas, né? E lutar muito dentro da estrutura nacional para a gente oferecer um cenário melhor à Paraíba. Eu acho que eu posso contribuir muito com hospitais filantrópicos que não têm uma verba fixada, eles não conseguem receber um valor fixado por mês e todo mês é uma correria, é uma tensão para você conseguir suprir aqueles atendimentos, né, toda aquela demanda. Então eu vou focar na saúde, né, acho que ela precisa muito receber esse tipo de apoio e de ajuda pela bancada federal. Até então eu não vi, eu só vi 2, né, se atentando para isso. Infelizmente um deles até morreu, o nosso querido Rômulo Gouveia. Isso. Mas é um dos meus focos na destinação de emendas. Com relação ao tratamento também, que, como eu te falei, uma das minhas propostas é cobrar, né, do SUS e dos planos de saúde o atendimento adequado e também de pessoas que não estão recebendo atendimento, como dessas outras doenças. Então, eu vou focar muito nisso, na destinação de recursos para a educação. E é isso, eu vou ter que realmente me unir ao governante para que a gente consiga ter um maior sucesso com relação à gestão, à próxima gestão. Muito bem, estamos conversando com a jornalista Pamela Bório, que é pré-candidata a deputada federal pelo PSL aqui
por nosso estado. Estamos conhecendo um pouco melhor da sua trajetória profissional, das suas ideias, do que ela pretende defender lá em Brasília, caso seja eleita. E no finalzinho dessa nossa conversa, Pamela, vamos fazer aqui um bate-bola. Eu vou citar aqui alguns nomes, você fala em curtas palavras o que vem à mente acerca dos mesmos. Começando com Lucélio Cartacho. Extensão de Luciano Cartacho. Lula. Mentiras. Nossa, eu cheguei a votar em Lula no primeiro turno, no segundo turno ele já não me convenceu. Aconteceu dessa forma com Dilma, aconteceu também com outros candidatos. E é uma frustração. Eu consigo hoje me colocar no lugar das pessoas que estão nos assistindo, né, como eleitores, como cidadãos. Como é frustrante você acreditar numa pessoa, você confiar e você ser traído dessa forma, né? Lula traiu toda uma nação. Ele é o maior traidor da nação. Então, eu só consigo pensar em mentiras quando você fala em Lula. Cássio Cunha Lima. Cássio tem história, tem trabalho comprovado. Acho que ele vai se reeleger ao Senado, né? Ele é muito forte, tem mostrado serviço e que ele continue seguindo essa linha. Eu acho que há muito tempo a gente precisa realmente ter esse retorno, porque afinal de contas um político está lá para trabalhar para o povo e ao mesmo tempo que não se envolvam, né, em falcatruas, em corrupção. Então essa é a grande responsabilidade dos candidatos. Bolsonaro. Bolsonaro é a esperança. Eu escuto em Bolsonaro, eu só consigo relacionar a esperança a uma nova era, né, a progresso, a ordem. Estamos em total desordem econômica, no caos político. Então eu vejo o Bolsonaro realmente como uma pessoa que a gente possa confiar e ter esperança de um futuro melhor para a nação. Agora, algo que eu tenho certeza que você deve se emocionar muito, que acompanha você no dia a dia, que é seu filho. Henri é amor, é paixão, é esperança também, né? A gente vê toda essa geração já tão consciente. Por exemplo, meu filho fala que não gosta de comer carne porque precisou matar um animal para que a gente coma aquele alimento. E esse raciocínio é dele próprio, ninguém ensinou, ele não viu em lugar nenhum, é dele. Então eu consigo captar algumas coisas dessa geração que me fazem ter uma esperança maior no nosso futuro. Então, que a gente consiga plantar a semente, né, para que eles tenham um ambiente melhor. A gente faz o hoje para que eles tenham um futuro melhor. E é por eles que a gente deve fazer o melhor hoje. Muito bem. Gente, finalizando o nosso programa, quero agradecer a presença de Pamela Borio, que disponibilizou um tempo para conversar conosco. Nosso programa Bastidores da Política na TV. Pamela, muitíssimo obrigado. Eu que só tenho a agradecer de coração pelo espaço, né, pela oportunidade. Acho que foi muito esclarecedora e espero que eu possa voltar mais vezes e que o Bastidores da Política só cresça e aconteça, né, como vem fazendo e fazendo a diferença no cenário político paraibano, porque a gente precisa desse tipo de espaço que é tão democrático e verdadeiro, né? Vocês não editam, vocês são fiéis às entrevistas e às notícias, pelo que eu tenho visto. Então vocês estão de parabéns, porque vocês conseguem fazer o jornalismo correto, ético, né, com credibilidade. Por isso que eu acho que a tendência é só melhorar. Valeu, muito obrigado. E a você, obrigado pela audiência. Mais informações no portal bastidoresdapoliticapb.com.br. Tchau, Paraíba. Até a próxima. O nosso programa Bastidores da Política na TV é gravado aqui no Bessa Grill, no América Bar. Mas aqui, gente, você pode apreciar uma comida deliciosa. Aqui está o mixer parmegiana, um prato que serve até 3 pessoas. Uma delícia! O Bessa Grill está à beira-mar do Bessa, um lugar agradável para você se divertir também aos finais de semana. Tem shows ao vivo para conferir o que há de melhor que acontece aqui em João Pessoa, na gastronomia, na música, é aqui no Bessa Grill.